Olá! Olá! Que grande satisfação ter aqui comigo a doutora Gladys Marques, a nossa doutora em atenção farmacêutica e farmacoterapia pela Universidade de Sevilha, e que está fazendo pós-doc na área de uso racional de medicamentos. Doutora Gladys Marques, você trabalha na área clínica desde 2001, tem muita coisa para contar para a gente. E eu deixo a palavra aí para falar para os farmacêuticos, para os alunos, estudantes de farmácia, para todos aqueles que querem adentrar nesse ramo da atuação profissional. Conta aí para nós, doutora Gladys. Olá, Marisol, tudo bem? Farmacêuticos e farmacêuticas. É sempre um prazer para mim atender um chamado da doutora Marisol e falar, né, daquilo que eu faço, daquilo que eu gosto, que é a minha paixão, que é o cuidado, né? O cuidado farmacêutico, o resultado dos medicamentos, para que as pessoas possam viver mais e melhor, né? Utilizando medicamentos, que é uma ferramenta, é uma tecnologia que, se ela for bem utilizada, né, ela traz resultados positivos, né, para a saúde das pessoas. Eu acho que isso é muito importante, né? Com certeza. Você trouxe um material aí para mostrar para a gente? Trouxe. Eu trouxe algumas coisinhas assim pontuais que sempre os farmacêuticos ficam em dúvida, né? Sempre perguntam, então eu achei que era importante colocar isso. Eu vou compartilhar aqui Vou compartilhar com vocês uns slides, e jogo rápido, né? Eu deixei aqui também o meu endereço do Instagram, para quem quiser conversar comigo, eu converso, só deixar a mensagem no direct lá do meu Instagram, é @doutora.gladysmarques, tá? Posso até demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, eu gosto muito de conversar pelo Instagram, porque ele manda notificações, né? Então a gente não perde ninguém ali, né? E eu achei importante, Marisol, trazer para nossa conversa, né? Não é uma aula, é uma conversa, algumas coisas importantes sobre farmácia clínica. Então, literatura importante. Esse aqui é um documento que foi produzido pela Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica em 2019, a sociedade foi criada em 2017, né? E eles criaram esse documento contando a história, né, a origem da farmácia clínica no Brasil e como foi esse percurso. Então, é um documento muito legal, muito interessante, assim, do ponto de vista didático, né, dos professores que ensinam história da farmácia clínica, onde começou, que está cada vez mais longe, né? Está virando história mesmo, porque está cada vez mais longe. Então, eu deixo esse documento, né, de posição da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, para que vocês possam consultar, né, quando tiverem dúvidas ou quiserem saber como foi, né, o desenvolvimento no Brasil. Ele está no site do Conselho Federal, Gladys? Ele está no site da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica.org. Se jogar no Google, dá um Google lá, ele vai encontrar, né? E tá lá, pode baixar, né? Tem outros documentos interessantes também, tá? Só para a gente ter uma referência de temporal, né? A farmácia clínica, ela teve início nos Estados Unidos, assim como a farmacêutica qualquer, né? Mas a farmácia clínica, ela surgiu na década de 50, né? Final da década de 50. Muitas pessoas falam que foi na década de 60, né? Mas foi entre a década de 50 e 60. E foi em 1966, vejam que as coisas não acontecem tão rápido, né? 16 anos depois, a Faculdade de Farmácia lá de São Francisco, na Califórnia, ela criou o primeiro serviço de farmácia clínica experimental, implementando a farmácia clínica, né, como serviço, né? Então, isso também confunde muitos farmacêuticos, mas aí a gente pode conversar depois, Marisol, que é a farmácia clínica enquanto área de conhecimento, de especialidade farmacêutica, né? E a farmácia clínica como serviço farmacêutico, né? Serviço clínico prestado por farmacêutico.
tá? Então, ela começou no hospital, realmente, né? E aí, em 1990, você vê que nós vamos de 66 para 90, né? De 1966 a 90, ela se desenvolveu a farmácia clínica dentro de hospital. Acho que por isso que a farmácia clínica hospitalar, ela se apropria, né, muito desse conceito de farmácia clínica. Mas o que aconteceu? Em 90, o grupo, né, da professora Linda Strand, o professor Hepler, eles criaram um conceito de pharmaceutical care e publicaram esse artigo aí que eu coloquei para vocês, Opportunities and Responsibilities in Pharmaceutical Care, que é considerado, na profissão farmacêutica, um marco, né? Um marco onde o farmacêutico ele volta às bases, né? Porque quando foi criada a farmácia clínica, a ideia era que o farmacêutico atendesse o paciente diretamente. Mas ele foi se afastando, foi se afastando, e nessa época, aí, um pouquinho antes, em 1986, ele acaba se tornando um centro de informação de medicamentos dentro do hospital, um consultor do médico, alguém que validava a prescrição, mas não tinha contato com o paciente. Então, eles voltam às bases, tanto que a professora Linda Strand, ela né, farmacêutica clínica em hospital. Só que aí eles resolvem trazer esse conceito de cuidado do paciente. Então, eles criam o conceito de pharmaceutical care. Né? E no Brasil, nós tivemos pharmaceutical care traduzido como atenção farmacêutica, né, que veio lá da Espanha, e colocando também que o Atención Farmacêutica Espanhola, ela vem do Pharmaceutical Care americano, da Universidade de Minnesota, né? E agora, nesse documento último do Conselho, do PROFAR, né, que são documentos que o Conselho publicou para ajudar os farmacêuticos com relação a conceitos mesmo, né? Então, eles diferenciam farmácia clínica, eles orientam usar o termo cuidado farmacêutico, tá? Como uma correção para o português do termo do pharmaceutical care, porque antes a gente falava atenção farmacêutica, e como o nosso querido Arnaldo sempre falou, que a atenção farmacêutica é um estrangeirismo, que não existe na língua portuguesa atenção, o conselho em atendimento, né, essa solicitação, substituiu, então, por cuidado farmacêutico, tá? Então, hoje nós temos farmácia clínica e cuidado farmacêutico como uma prática clínica, né? Aqui eu trouxe o conceito dos americanos, né? Foi criado lá, eu trouxe o conceito do Colégio Americano de Farmácia Clínica. Ele diz que a área da farmácia é uma área da farmácia, né? Farmácia clínica como ciência e prática para o uso racional de medicamentos, né? E lá nesse documento, pela primeira vez, eles afirmam que o cuidado farmacêutico ele é uma filosofia de prática da farmácia clínica. Então, os dois estão integrados, um não substitui o outro. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes aqui no Brasil eles acham que farmácia clínica é em hospital e cuidado farmacêutico é em farmácia. E, na verdade, não. Tudo é cuidado, tudo é farmácia clínica. Como eu trabalho é o cuidado farmacêutico. Né? Então, a área de conhecimento é farmácia clínica e como eu trabalho é o cuidado farmacêutico. A dificuldade está que farmácia clínica também dá o nome para o serviço, né? No hospital. Então, às vezes tem essa confusão, né? O que é serviço, o que é, né, conceito. Então, são duas coisas. Farmácia clínica como área de especialidade, tanto que tem um monte, né, de especialização no Brasil de farmácia clínica, né? E o cuidado farmacêutico, ele engloba a filosofia, como eu faço. Então, por exemplo de filosofia do cuidado farmacêutico. Cuidado centrado no paciente, avaliação das necessidades, identificação de problemas dos pacientes e a resolução, né? Prevenção também de problemas relacionados a medicamento. E pode ser feito, então, em farmácia, hospital, não importa o local, né? Sempre a filosofia do cuidado é o mesmo. E outra coisa também que traz muita dúvida é a questão dos serviços, né? Então, atenção farmácia clínica, cuidado farmacêutico, serviço farmacêutico. Então, os serviços é como eu entrego, né, o cuidado, tá? Então, por exemplo,
eu vou fazer uma revisão da farmacoterapia desse paciente, né? Então, a revisão da farmacoterapia, ela é um serviço, né, dentro da farmácia clínica. Eu posso fazer isso no hospital, na farmácia, no consultório da farmácia, consultório independente, consultório de clínica, em unidade básica de saúde no SUS. Então, o serviço é como eu entrego, né, essas atividades clínicas que estão relacionadas com a farmácia clínica, né? Como eu realizo isso é o cuidado farmacêutico, tanto que o conselho recomendou não usar mais a palavra cuidados farmacêuticos, porque como ele é uma filosofia de prática, ele é uma só, né? Cuidado farmacêutico. Né? Então, achei isso importante. E o conceito nosso, então, do Conselho Federal de Farmácia, fica muito próximo, né? A área da farmácia voltada à ciência e à prática do uso racional, na qual os farmacêuticos, eles prestam o cuidado. Então, aí entra o cuidado, né? Com o objetivo, qual o objetivo? Otimizar a farmacoterapia, né? Promover saúde e bem-estar, prevenir doenças. Então, isso aí é um mundo de coisas, né? Que você pode realizar para alcançar esse objetivo. Então, tem vários serviços que foram criados para você chegar ao objetivo, né, da farmácia clínica, tá? E ele fala também que a farmácia clínica orienta a prática profissional por meio de modelos de prática. Então, o que são esses modelos de prática? Nós temos esses 3 modelos de prática aqui, né, que é a farmácia... Eu coloquei farmácia clínica / cuidado farmacêutico, é o que está no documento, né? Mas lembrando que a farmácia clínica é a área de ciência e o cuidado é a filosofia de prática, né? E nós ainda temos as práticas integrativas e complementares e as práticas em saúde estética. Todas as 3 práticas, elas atendem, né? Se a gente voltar aqui, ó, atendem esse objetivo aqui da farmácia clínica, ó. Otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar, né, Marisol? A gente que está aí na área da estética, a estética, ela trabalha muito com autoestima, bem-estar e hoje com saúde estética, né? Não é só estética pela estética, o que diferencia é a saúde estética, né? Inclusive a aplicação de vacina, ó, prevenir doenças. Então, o farmacêutico que trabalha com vacina, ele também está fazendo farmácia clínica, né? Ele também está, né, entregando um serviço que vai proporcionar um dos objetivos da farmácia clínica, né? E aqui, para a gente já terminando, né, para a gente diferenciar aqui o que é serviço do que é modelo de prática. Então, aqui nós temos o cuidado farmacêutico, né, que é um modelo de prática, e temos todos os serviços, ó, educação em saúde, rastreamento de saúde, manejo de problema autolimitado, aqui é onde o farmacêutico, quando ele faz a intervenção, ele vai gerar uma prescrição, né? Não importa se essa prescrição ela pode estar aqui, como ela pode estar na estética, como ela pode estar na prática integrativa, né? Ela é uma atividade que o farmacêutico é uma atribuição, né, clínica que nós recebemos lá com a resolução 585 e a 586. A dispensação também é considerada, né, um serviço dentro da farmácia clínica, a conciliação de medicamentos, ó, a conciliação é em hospital, a dispensação é em hospital e é em farmácia, né? Então, o local não importa muito, né? O que importa é como você entrega o serviço, através da filosofia do cuidado. Revisão da farmacoterapia, acompanhamento farmacoterapêutico, gestão de condição de saúde, né? E as práticas integrativas e complementares, elas acabam sendo, elas ajudam um pouco o farmacêutico no arsenal terapêutico da prescrição, né? Porque, ó, tem fitoterapia que ele pode prescrever, tem floralterapia, agora nós temos, né, acupuntura dentro da medicina tradicional chinesa, né? A prescrição de produtos da medicina tradicional chinesa e agora a ozonoterapia. Então, aqui dentro nós temos várias intervenções farmacêuticas que ajudam a prevenção,
né, e recuperação da saúde dos pacientes. E as práticas em estética, a mesma coisa, né? Nós vamos avaliar disfunções estéticas e buscar junto com o paciente qual é a melhor conduta para ele, qual é o melhor procedimento, qual, né, a prescrição. Então, essas 3 práticas aqui, elas se complementam. Inclusive, nós temos farmacêuticos que realizam as 3 práticas em clínica, né? Ele é especialista em estética, tem formação na área de práticas integrativas e no cuidado farmacêutico. Então, ele faz uma integração de todas as práticas clínicas num único local, porque elas não são para o local, elas são para o farmacêutico, essa é a diferença, tá? E, por último, uma das dificuldades também que os farmacêuticos sempre têm é a questão da aferição de pressão, colesterol, diabetes, né? Isso tudo o Profar chama de procedimentos, tá? São procedimentos, eles não são serviços clínicos prestados por farmacêutico, eles são procedimentos que são mais objetivos, né? Então, determinação de parâmetros como pressão, colesterol, diabetes, administração de medicamentos, a administração em si, né? Por isso que a gente fala que vacinação não é aplicação de vacina. O correto é serviço de vacinação e o procedimento é a aplicação de vacina. Então, a gente precisa começar a dominar esses conceitos, e tem esse documento do Profar que ajuda bastante. Então, eu tenho a acupuntura como uma prática clínica. Agora, a aplicação, né, das agulhas, das ventosas é procedimento. A estética, a mesma coisa. Eu tenho a prática da estética como um serviço clínico prestado por farmacêutico, mas quando eu vou lá e faço um microagulhamento, aplico um botox, uma massagem, eu estou realizando procedimentos em estética, tá? Então, basicamente é isso, né, que nós temos com relação, né, assim, rapidamente, né, Marisol, as principais dúvidas que os farmacêuticos têm com relação à área da farmácia clínica. Muito bem. Então, como é que você começou a trabalhar em farmácia clínica? Conta aí, porque o pessoal quer saber, né, Gladys? Como é que tanto o aluno quanto os profissionais que querem atuar nessa área, como é que ele tem que fazer para entrar na área da farmácia clínica? Então, eu acho que o teu exemplo do que você fez e mais algumas dicas vão ajudar bastante aí, né? Eu sempre digo, né, que a gente foi meio pioneiro e os pioneiros são meio desajuizados, né? A gente começa a fazer as coisas assim com muita boa vontade, né? Mas estou falando isso, a gente começou lá em 2000. Eu ganhei um livro da professora Linda Strand, traduzido para o espanhol, né? Que é o livro do Pharmaceutical Care. E o professor que deu esse livro falou: estuda isso, porque isso aí vai ser futuro da profissão farmacêutica. Isso foi em 2000, né? Esse livro foi publicado em 98, né, lá na Espanha. E eu comecei a estudar, eu e outros farmacêuticos, né? Na época a gente começou a estudar esse livro, lembra que não tinha Google, tinha internet, mas era muito assim, né? A gente conseguia participar de alguns fóruns com a Universidade de Granada pelo Yahoo. Eram umas coisas assim meio difíceis, eram difíceis na época, né? Mas a gente resolveu aprender sozinho, então nós somos autodidatas. Eu fiz o mestrado porque eu queria aprender mais sobre medicamento, então eu acabei entrando no mestrado na Federal em 2000 e comecei a atender pacientes, né? A gente começou a trabalhar com os conceitos, aprender, porque nós não tínhamos professores no Brasil, né? Que pudessem nos ensinar. Então, nós apelamos aí para os profissionais internacionais, né? Na época, o professor Manolo Machuca, o pessoal de Portugal, a Paulo Henrique, o professor Fernando Limós, né? Que a gente convidou e veio para cá. E aí nós começamos um movimento no Brasil, cada farmacêutico num estado, né? Nós aqui no Paraná, tinha o pessoal de Tubarão, Santa Catarina, tinha o pessoal de Ribeirão Preto, da Bahia, da UFBA, né? Depois Sergipe. Então, eram pontuais, sabe, os grupos, mas a gente tinha muita vontade que desse certo, né? Então, foi aí que a gente começou. Esses grupos? Quem organizava?
os conselhos, vocês mesmos? Como é que foi essa organização? Normalmente começou nas academias, né, nas universidades, e principalmente universidades privadas, porque, por exemplo, Santa Catarina era do Tubarão, né, que era privada. Aqui no Paraná nós começamos no Positivo e depois nós tivemos o apoio do professor Pontarolo e acabou indo para a Federal, né? Hoje a gente tem lá o doutorado, né? Aí no HC também. Aracaju também era privado, acho que a única que não era o FMG, Ribeirão e... Então, nas universidades, o movimento. Nós levamos para as universidades, até porque a gente começou a dar aula, né, também. E o curso a especialização em atenção farmacêutica na universidade, a primeira foi aqui no Paraná, foi o FPR, né? Nós sentamos, assim, um grupo de farmacêuticos, eu lembro, eu, Cassiano, o Gilberto, que era do Centro de Informação de Medicamentos, quem mais? O professor Pontarolo, o professor Ayrton, lá de Londrina, nós sentamos e montamos a pós-graduação, a primeira do Brasil, numa universidade, né, dentro da academia, né? Eu me lembro, acho que tinha a Racine, alguma coisa assim, mas eu não vou lembrar na época. Mas foi assim, a gente começou a atender pacientes, sentir dificuldades, né? E começamos, então, a ver, o que a gente precisa aprender? Precisamos aprender psicologia, então bota lá a disciplina de psicologia. Então, foi assim que a gente começou, né, nessa área. Muitos farmacêuticos aqui do Paraná passaram por essa pós, né? Hoje ela ainda existe, né, mas ainda tem o mestrado, tem o doutorado, então cresceu. E foi um projeto que a gente desenvolveu, né, teve a ideia lá em 2001, 2002, né? E depois foi crescendo, foi tomando corpo, as pessoas foram fazendo, foram acreditando, né? Na época a gente ouvia falar que não ia dar certo, que não ia funcionar, né? Então a gente encampou mesmo isso. Depois o conselho, através da Josélia Frade, né, foi levando tudo isso, daí agora surgiu a Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica. Então, assim, foi uma história longa, né, de 20 anos, né, um pouquinho mais de 20 anos, para a gente estar onde nós estamos hoje. Foi porque lá atrás nós acreditamos nisso, né? Eu, Divaldo, Wellington, Josélia, Cassiana, Paulo, Rodrigo, né, os professores também, a gente recebeu muito apoio pesado de professores que já tinham uma caminhada grande, e muitas vezes eles nem sabiam o que era atenção farmacêutica, mas eles apoiaram, né, essa questão. Né? Então, foi assim, foi nessa vontade da gente trabalhar com o paciente, sabe, de ajudar as pessoas que faziam uso de medicamentos. Então, foi esse o nosso objetivo, acho que de todos, né, que entraram nessa seara, de Genani, que foi a primeira, né, que fez lá o doutorado dela em Minnesota, professor Mauro Castro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Lúcia Noblar, da Bahia, né, que também participou da criação da farmácia clínica, né, no Brasil. E então, hoje, assim, se um farmacêutico quiser começar, a ideia é fazer o quê? Uma especialização? Você recomenda? O que é? Pode começar com a especialização, por quê? Porque na especialização ele vai aprender a base da farmácia clínica, né, que é a farmacoterapia. Muitas vezes os farmacêuticos me perguntam, precisa de farmacoterapia? Precisa de farmacologia? A farmacologia já está dado, né? Então, farmacologia é a base da base, né? O que sustenta a prática profissional é a farmacoterapia, você entender como as doenças são tratadas, né, baseado em evidência, dentro das guias, das diretrizes, né, de prática clínica. Então, hoje no Brasil, infelizmente, nós não temos farmacoterapia em todas as universidades. Deveria ter, né? Lá fora, por exemplo, Estados Unidos, na Espanha, o farmacêutico ele aprende farmacologia, mas ele também aprende dentro do currículo farmacoterapia, né? Tanto que quando eu fui fazer o doutorado em 2006, eu participei de um processo seletivo, né, para a bolsa da CAPES. Era o único projeto na área clínica
e os outros eram na área de indústria, na área de análises clínicas. O meu é 660 projetos, o meu era o único na área clínica. E eu pedi, por quê? Porque no Brasil não tinha nenhuma linha de pesquisa em farmacoterapia. Tinha algumas iniciativas em atenção farmacêutica, mas não tinha linha de pesquisa em farmacoterapia, né? Então, assim, eu ouso dizer que o meu doutorado foi o primeiro em farmacoterapia, sabe? Senão a CAPES não tinha me dado bolsa para ir para fora, né? Faz parte da história aí já, né, Gladys? Ai, nem me fale, nem me fale. fale. Pouco tempo, né, para estabelecer aí uma profissão, um ramo na profissão. 20 anos passa muito rápido. Então, isso é muito bacana e te traz aí, acho que muito, a gente fica muito honrado com isso, né? De ter uma colega que construiu aí um movimento importante. E para as suas considerações finais, deixa um recado para os nossos colegas. Olha, eu acredito muito que a área clínica ela vai crescer bastante, sabe, Marisol? A gente vai amadurecer, vamos amadurecer como a fisioterapia amadureceu, né? A nutrição amadureceu. E assim, uma das coisas que eu sempre falo é que a nossa profissão ela sempre foi ela sempre foi focada numa especialização de local, né? Especialização em farmácia de manipulação, especialização em farmácia industrial, especialização em farmácia hospitalar, né? A farmácia clínica, ela é uma especialização para o farmacêutico, ele pode trabalhar em qualquer lugar, né? Como médico, como nutricionista, como dentista, né? Trazendo essa característica de profissional liberal que o farmacêutico sempre quis ter, né? Porque eles sempre me perguntam, mas a gente em farmácia, eu falei, farmácia, a gente é responsável técnica pelo estabelecimento e pela clínica, né? O RT hoje não tem uma separação, né? A dispensação, ela é responsabilidade daquele farmacêutico que é RT, do substituto, do assistente, né? Seja qual cargo ele ocupe, né? Mas na farmácia clínica, nós somos responsáveis por um serviço, não por um local, né? Uma prestação de serviços. Então, eu acho que isso é a inovação na profissão, e a gente vai amadurecer, a gente já passou do período, né, será que vai dar certo? Não vai dar certo, já deu certo. Acho que agora é questão de amadurecer, né? As pessoas que no início e até um pouco tempo atrás não tinham a prática, mas somente a teoria, hoje nós temos teoria e prática, que eu acho que é importante, né, para o amadurecimento. E muita gente que não sabia o que estava falando já saiu fora, já não está mais, está fazendo outra coisa, né? Ou voltou para o que estava fazendo, né? Só ficou realmente, né, quem acreditou, quem estudou, quem praticou, né, quem entendeu realmente que é farmácia clínica, né? Qual é o objetivo da farmácia clínica, que é o paciente, não é o medicamento, né? Então, esse é o recado que eu deixo. Estudem, né? Agora não é mais questão de acreditar, é questão de se qualificar para o serviço, né? Porque quando você fala em serviço clínico, o que vale é o profissional, né? Como ele trabalha, resultado que ele traz para as pessoas. Porque, quanto é uma consulta farmacêutica? Tem uma farmacêutica no Paraná que a consulta dela custa R$600, numa cidade de não mais de 5.000 pessoas. Mas por quê? Porque ela foi, estudou, né? Ela foi atrás e estudou, e hoje ela tem um consultório de consulta de R$600. Mas como assim? As pessoas pagam por resultado em saúde. Elas não pagam pelo processo. Elas não querem saber se você vai usar agulha ou se você vai usar um creme, se você vai usar um equipamento, se você... Ela paga porque ela quer ver resultado. Se ela vê resultado, o que ela faz? Ela indica para outras pessoas. Né? Então, o serviço não depende, vamos dizer assim, de você, eu faço tal coisa. Não, né? Tem que fazer tal coisa, fazer bem feito, para ser indicado, para começar, né, a crescer profissionalmente. E hoje nós já temos muitos consultórios, né? Eu faço monitoria
mentoria, né, de farmacêuticas que querem ter seus consultórios, nós temos N consultórios aí em cidades grandes, cidade pequena, média, no sul, no norte, no nordeste, em todo lugar, e o pessoal está bem obrigado, né? Controla o seu horário, a sua agenda, né? Faz o seu trabalho do jeito que acha que tem que fazer, né? Porque quando você é empregado, você é funcionário, você tem que cumprir ali a política da empresa, né? Não está errado. Mas é muito melhor a gente ter a nossa política, fazer as coisas do nosso jeito, poder tomar decisão, né? Então, é uma coisa que a clínica proporciona de interessante aí, né? Trazendo, motivando, né, os alunos e farmacêuticos, né, a entrarem nesse jogo. E não é uma questão de idade, Marisol, nem de formação. Nós tivemos uma aluna que tinha 30 anos de aposentadoria, ela se aposentou do banco, é farmacêutica, aposentou no Banco do Brasil depois de 30 anos e voltou a fazer estética. E tem o seu consultório e está muito bem, obrigada. Bom, Sabe? né? Trabalhando no dia a dia. Então, mas eu já tenho, sei lá, 60 anos, e daí? Né? Você Vamos fazer pode... uma fala só aí dos nossos casos, né? Dos nossos relatos. Sim, sim. Que bacana. Gladys, muito obrigada. Um grande abraço e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada a você. Beijo. Tchau.